Inteligência artificial. Hoje em dia é possível conversar com um chatbot praticamente como se a gente estivesse conversando com uma pessoa de verdade. Mas será que isso já pode ser chamado de uma inteligência legítima? As máquinas estão realmente pensando quando conversam com a gente? Para responder isso, o primeiro passo é entender como a inteligência artificial realmente funciona. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e inteligência artificial é um assunto muito presente nos dias de hoje, mas que também é cercado de muito mistério. Muita gente fala a respeito, até porque está no hype, mas pouca gente entende realmente do que se trata. E é por isso que eu proponho que a gente faça um acordo. Se você ficar até o final desse vídeo e acompanhar com calma, vai sair daqui entendendo realmente o que é inteligência artificial, sem mitos, sem histeria e sem esoterismo. Mas lógico que isso tem um preço. Esse vídeo terá algumas partes um pouco mais técnicas do que o normal. Mas não tem jeito, para realmente entender, a gente vai precisar disso. Porque o meu objetivo com esse vídeo é oferecer para você uma boa compreensão do que realmente é inteligência artificial. E a parte técnica é necessária, porque, fundamentalmente, inteligência artificial é uma ideia matemática. Mas, para nossa sorte, é uma ideia relativamente simples. É óbvio que a ideia de ter uma inteligência artificial parte da própria noção de ter uma inteligência natural. E de acordo com a biologia, a unidade básica dos nossos processos cognitivos são os neurônios. Neurônios são células capazes de conduzir os impulsos nervosos, que é o que está por trás da nossa capacidade de pensamento. Então o neurônio recebe os impulsos de outros neurônios, processa a informação recebida e encaminha novos impulsos para os outros neurônios aos quais ele está conectado. Em inteligência artificial, o componente básico também é chamado de neurônio, mas o seu funcionamento é muito mais simples do que na biologia. A analogia é muito mais por conta da forma como os neurônios se conectam, que em IA se chama uma rede neural, do que pela maneira individual de funcionamento dos neurônios. Para entender um neurônio de inteligência artificial, a gente precisa apenas do conceito matemático de função. Simples assim, isso é a chave de tudo. Porque a combinação dos neurônios em uma rede neural é também uma função. Você consegue entender todo o seu funcionamento dessa forma. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Tudo começa no componente básico, um neurônio. No caso da inteligência artificial, os impulsos nervosos são substituídos por números. Ou seja, a informação percorre a rede neural na forma de números. E o neurônio pode ser pensado como um armazenador de números. Esse número armazenado é determinado pelos inputs recebidos pelo neurônio. Isso é análogo aos dendritos nos neurônios biológicos. A maneira como esses inputs se combinam para determinar o valor do neurônio é determinado por uma função dos inputs. E no final, esse neurônio transmite a informação adiante para outros neurônios, um papel que na biologia é conhecido como sinapse. E o processo se repete nos neurônios seguintes. Qualitativamente, é assim que a coisa funciona. Os neurônios representam funções cujo input é o valor recebido dos demais neurônios que são conectados a ele. Esse número dentro do neurônio a gente chama de ativação. Sozinho o neurônio não faz muita coisa. A mágica acontece quando eles se organizam formando uma rede neural. É aí que está o coração da inteligência artificial. O exemplo mais clássico de rede neural, presente em praticamente todos os livros sobre esse assunto, é o reconhecimento de imagens. Mais especificamente, o reconhecimento de dígitos manuscritos. Na descrição, eu deixei para vocês o link de um livro online e gratuito sobre redes neurais. Quem quiser alcançar uma compreensão maior sobre esse assunto, dá uma olhada lá depois. A rede neural se organiza em camadas. A primeira camada representa os neurônios de input da rede e a última camada representa os neurônios de output, ou seja, a resposta da rede neural. As camadas intermediárias são conhecidas como camadas ocultas, e a gente vai falar do motivo desse nome depois. Imagina que a gente queira fazer uma rede neural para reconhecer números em um quadradinho de 28 por 28 pixels. Isso dá 784 pixels, preenchidos em tons de cinza. Uma maneira de representar os inputs da rede é usar um neurônio para cada pixel. Então, a primeira camada da rede neural terá 784 neurônios, e o número armazenado em cada um deles é um número entre 0 e 1, que representa a tonalidade do pixel correspondente. 0 representa o branco, 1 é o preto, e os valores intermediários representam os tons de cinza. Na camada de output, vamos trabalhar com 10 neurônios, um para cada dígito de 0 a 9. A ideia é que nessa camada, cada neurônio também assuma valores entre 0 e 1. E quanto mais próximo de 1 for o valor de um determinado neurônio, a gente interpreta isso como o reconhecimento pela rede neural de que aquele é o dígito da imagem.
Esse reconhecimento é reforçado quando somente um dos neurônios está próximo de 1 e os demais estão próximos de 0. Por exemplo, a partir dessa imagem, uma rede neural bem montada deveria dar um output iluminando mais o neurônio do 7 e deixando os demais neurônios quase apagados. Isso significa que ela reconheceu corretamente a imagem como sendo uma representação do número 7. Por outro lado, numa rede neural ainda muito rudimentar, o resultado poderia ser bem mais confuso, acendendo vários neurônios diferentes no output, o que significa que a rede neural não conseguiu reconhecer a imagem direito. A arquitetura de uma rede neural não tem grandes motivações teóricas, ela é muito mais uma arte empírica, baseada nas experiências anteriores que deram certo e trouxeram bons resultados. Então, nesse exemplo, a gente pode usar duas camadas ocultas com, digamos, 15 neurônios em cada camada. E para todas as camadas da rede, cada neurônio da camada anterior se conecta a todos os neurônios da camada seguinte. A maneira como as conexões entre neurônios acontecem e a informação é transmitida segue uma lógica linear. Lembra que os neurônios representam funções. Isso quer dizer, então, que num primeiro momento essa função é linear. O valor assumido por um neurônio é uma ponderação dos valores dos neurônios da camada anterior. Cada uma das conexões tem um peso diferente, W1, W2, etc. Quanto maior for o valor desse W, mais importante é aquela conexão. Então, se os N neurônios da camada anterior tinham ativações A1, A2, etc., o neurônio atual vai receber o sinal W1 vezes A1 mais W2 vezes A2, etc., até Wn vezes AN. Daria para formar uma rede neural somente com uma relação linear simples desse tipo, só que ela não ia ser muito útil. Então precisamos mudar algumas coisas. Precisamos inserir algumas complicações para que a rede neural consiga assumir comportamentos mais complexos. Uma primeira modificação seria inserir um viés no sinal recebido. Isso é feito subtraindo por um certo valor B, que representa esse viés. O significado é simples. O neurônio está agora comparando a diferença do sinal recebido para o viés, que seria como se fosse o sinal esperado. Mas mesmo assim, a rede permanece linear. E o problema das relações lineares é que elas têm dificuldade para descrever fenômenos complexos. Por exemplo, se você quiser medir o tempo que uma bola em queda livre leva para chegar até o chão, coletando dados a partir de diferentes alturas, vai perceber que esse fenômeno não é linear. Ele não pode ser representado por uma reta. A mesma limitação acontece com redes neurais lineares. Para moldar situações mais complexas, é preciso inserir um termo de não linearidade na equação do neurônio. Isso é feito através da chamada função de ativação, representada pela letra grega sigma, que pode ser de vários tipos. Por exemplo, a gente poderia usar uma sigmoide do tipo 1 sobre 1 mais e elevado a menos x. Ela é uma curva em formato de S, por isso o nome de sigmoide, e transforma qualquer valor de entrada em um número entre 0 e 1. Então o valor final de um neurônio é obtido a partir dos valores dos neurônios anteriores, multiplicados pelos pesos das conexões, descontado o viés e transformado pela função de ativação sigma, que é uma função não linear capaz de fazer a rede neural modelar situações muito mais complexas do que antes. Nesse nosso exemplo da queda livre, seria como passar a usar uma curva que se moldasse melhor aos dados do que apenas retas. O resto da modelagem matemática da rede neural é apenas mudar a notação para lidar com vários neurônios ao mesmo tempo. Se você já estudou um pouquinho de álgebra linear, isso vai fazer sentido para você. A gente vai passar a usar vetores para representar os valores de ativação de uma camada inteira de neurônios. Cada coordenada do vetor representa um neurônio. Com N neurônios na camada anterior e L na camada seguinte, os N vezes L pesos envolvidos nas conexões são representados por uma matriz W, de tamanho N por L. Os vieses da camada seguinte são representados por um vetor B. Isso dá uma relação matemática compacta representando a relação entre as camadas e nessa notação, sigma representa também um vetor, resultado da aplicação da função de ativação coordenada a coordenada. Se a notação não fez muito sentido para você, não precisa entrar em pânico. O importante é entender que a rede neural não é nada mais, nada menos do que uma função matemática. A pergunta mais comum nessa hora é como os pesos e vieses são determinados. Pesos e vieses são os parâmetros da rede neural, e é graças a eles que a mágica acontece. Então é bem evidente que o comportamento da rede neural é determinado por esses parâmetros. Então saber escolher bem os parâmetros é fundamental. E é aqui que entra o Machine Learning, o aprendizado de máquina. E eu tenho que bater palmas para quem escolheu esse nome, porque ele faz a coisa parecer muito mais espetacular. Se você já estudou cálculo, aprendizado de máquina nada mais é do que resolver um problema de minimização.
ou de maximização em alguns casos. Até aqui, a nossa rede neural é uma função que recebe como input os dados da camada de entrada e dá como resultado um output na camada de saída. Essa função depende de maneira fundamental dos parâmetros, ou seja, dos pesos e vieses das camadas diferentes da rede neural. Para o mesmo input, parâmetros diferentes vão gerar outputs diferentes. Então, como saber quais parâmetros escolher? Através de uma coisa chamada de treinamento da rede neural. Aprendizado de máquina é isso: encontrar os valores adequados de pesos e vieses, porque isso é o que determina o comportamento da rede neural. E o treinamento é o processo pelo qual ocorre esse aprendizado. Mas como é que você treina uma rede neural? A forma mais simples é conhecida como treinamento supervisionado, que é bem fácil de entender no modelo de rede neural de reconhecimento de imagens. A gente começa com pares de inputs e outputs, ou seja, várias imagens diferentes de dígitos feitas à mão juntamente com o seu valor correto de output. Começamos com uma escolha qualquer de parâmetros e vemos que resultado a rede neural indica para os inputs que a gente coloca. Menos que a gente tenha dado uma sorte muito grande, os resultados da rede neural deverão ser muito ruins. Então a gente compara os valores obtidos com os valores esperados, computando o erro encontrado. Esse erro é representado por uma função de custo ou função de perda e que pode ser de vários tipos. Um formato bem simples é o do erro quadrático médio sobre os dados das amostras. Apesar da rede neural ser uma função dos inputs, já que estamos lidando com inputs conhecidos, podemos inverter a lógica e considerar que os parâmetros é que são as nossas variáveis e estudar o comportamento da função de custo em função dos parâmetros. Lembra que mudar os parâmetros significa mudar a rede neural. Então o que estamos interessados em avaliar é o comportamento de diferentes redes neurais em relação aos dados de input e output dos exemplos. E o interesse é selecionar os parâmetros que façam a rede ter o comportamento mais próximo possível de acertar os outputs. Ou seja, o objetivo é exatamente como num problema bastante comum de um curso de cálculo: minimizar a função de custo. Do ponto de vista matemático, é isso que significa aprendizado de máquina. Mas se é só isso, por que tanta dificuldade com inteligência artificial? Porque apesar de ser conceitualmente simples, a dificuldade está no volume de dados. Nessa nossa rede neural de processamento de imagens com uma camada de input com 784 neurônios, duas camadas ocultas de 15 neurônios cada e uma camada de output com 10, existem mais de 12.000 parâmetros envolvidos. Ou seja, essa minimização está acontecendo em um espaço de dimensão maior do que 12.000. Isso porque esse é um exemplo bem simples. No caso, por exemplo, do ChatGPT, na versão 3.5, a quantidade de parâmetros é de 175 bilhões. Então, o grande problema que dificulta o avanço da inteligência artificial é justamente lidar com esse problema da minimização da função de custo quando há uma quantidade imensa de parâmetros envolvidos. É por isso que os avanços na área de inteligência artificial são acompanhados de avanços nas técnicas usadas para encontrar esses valores mínimos em dimensão alta. Ou, usando aquelas palavras que merecem palmas por sua criatividade, avanços em aprendizado de máquina. Uma das técnicas mais usadas é conhecida como método do gradiente. Para quem já estudou cálculo de várias variáveis, o gradiente é o vetor das derivadas de uma função. E ele tem uma propriedade importante. A direção do gradiente é a direção em que a função cresce mais rápido. Para uma função em duas variáveis, que pode ser visualizada como uma superfície no espaço tridimensional, a direção do gradiente indica a direção mais íngreme da função naquele ponto. Então, pensando no gradiente da função de custo, quando a ideia é encontrar mínimos da função, começamos num ponto qualquer e fazemos pequenos incrementos na direção do gradiente, mas em sentido contrário, que vai corresponder ao caminho de maior decréscimo da função. A cada passo teremos novos parâmetros e uma nova rede neural que resultará num erro menor do que antes, medido pela função de custo. Então repetimos esse processo várias e várias vezes, o que nos levará cada vez mais próximos de um ponto de mínimo local para a função de custo. Se jogarmos água na superfície, esses seriam os lugares onde as poças ficariam formadas. Essa é a ideia geral do método do gradiente, que até hoje, juntamente com outras técnicas, é amplamente utilizado em aprendizado de máquina para treinar redes neurais, ou seja, para encontrar parâmetros da rede que minimizam a função de custo, nos casos em que o treinamento é do tipo supervisionado. O aprendizado de máquina se parece muito com a ideia de interpolação. No nosso exemplo da queda livre, encontrar a rede neural seria como encontrar uma curva que melhor acomodasse os dados plotados a partir da experiência. No caso do aprendizado supervisionado, os exemplos de input e output são como os pontos marcados no gráfico. Através de um método como o da descida de gradiente,
buscamos descobrir uma configuração para a nossa rede neural que se amolde bem aos dados, que é o equivalente a buscar uma curva que descreva bem os dados empíricos. Ainda assim, o problema não é simples de resolver na prática por conta do volume de dados envolvidos e demanda mais técnicas para ser levado adiante. Apesar de matematicamente a ideia ser simples, computacionalmente ela é desafiadora. Existem outras formas de treinar redes neurais além do aprendizado supervisionado, como é o caso do aprendizado por reforço. Ao invés de uma função de custo, agora existe uma função de recompensa e punição, que serve para avaliar os outputs da rede neural. O problema passaria a ser maximizar a função de recompensa a partir da escolha dos parâmetros. A vantagem desse método é que você não precisa mais selecionar pares de input e output para treinamento. A desvantagem é que a rede neural vai se especializar em maximizar a função de recompensa, e talvez a maneira que ela consiga fazer isso seja através de um comportamento completamente indesejado. Então é preciso ter muito cuidado com a elaboração da função de recompensa, porque é ela quem vai determinar o comportamento final da rede neural. O mais curioso da inteligência artificial são as chamadas camadas ocultas. Numa arquitetura de uma rede neural, as camadas entre o input e o output recebem esse nome de camadas ocultas. Isso porque o aprendizado de máquina alimenta os parâmetros dessas camadas e dão a elas funcionalidades específicas. Só que essas funcionalidades são normalmente incompreensíveis para nós. Elas são o resultado de como a rede neural resolveu o problema da minimização da função de custo, no caso de um aprendizado supervisionado. Ou seja, como ela aprendeu a realizar a tarefa na qual foi treinada. Se você tivesse que identificar que número é representado nesse manuscrito, iria olhar para os desenhos buscando alguns padrões conhecidos. Por exemplo, você perceberia que existem duas camadas que se parecem com círculos. Isso é suficiente para concluir que elas formam um 8. Com a rede neural, não é assim. As etapas intermediárias de avaliação feitas pela rede neural, que correspondem ao que está acontecendo nas camadas ocultas, podem não fazer nenhum sentido para nós. Elas são a maneira como a rede neural conseguiu se configurar para resolver satisfatoriamente o problema de reconhecimento de imagens. Mas isso pode ser totalmente diferente da maneira como um ser humano faria esse reconhecimento. É por isso que, ao contrário do que se acreditava no começo dos estudos de inteligência artificial, não existe nenhuma garantia de que avanços na área de IA levem a avanços na compreensão do funcionamento do cérebro humano. Existe um último resultado em redes neurais que eu queria que vocês conhecessem. Como a gente viu no começo desse vídeo, redes neurais são essencialmente funções. É verdade que elas podem ser funções em espaço de dimensão alta, mas não deixam de ser funções. E aqui entra um resultado extremamente importante, conhecido como Teorema da Aproximação Universal. Ele diz que qualquer função contínua, ou qualquer função aproximável por uma função contínua, pode ser arbitrariamente aproximada por uma rede neural. Isso é muito profundo e muito importante porque significa que, desconsiderando limitações computacionais, é teoricamente possível modelar praticamente qualquer coisa usando redes neurais. Se a gente acredita que a capacidade cognitiva humana é representável por uma função, logicamente que uma função muito complicada, que pode envolver até uma parte probabilística, mas ainda assim uma função, então a singularidade é possível. Ou seja, é possível levar a inteligência artificial ao mesmo nível da inteligência humana. Que é a ideia de singularidade? Ou até mesmo ultrapassar a inteligência humana, chegando numa superinteligência. Isso é muito legal, mas também é muito perturbador. E tem muitas outras perguntas relacionadas a isso. Por exemplo, será que isso significa que em algum momento uma rede neural pode representar uma consciência? Ou seja, será que a rede neural um dia pode despertar? Há quem diga que essa será a maior invenção da humanidade, mas também será a última. Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.